Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o prazer de trazer alguns temas que me saltam aos olhos no dia a dia. No programa de hoje, três entrevistas super legais que eu espero que você aprecie. No primeiro bloco, eu falo sobre o caminho da Mata Atlântica, com Chico Knorr. No segundo bloco, fios ou sombra para as suas sobrancelhas, o papo é com a Linda Feitosa. E no terceiro bloco, a importância da continuidade nos tratamentos holísticos com Dulce Rocha. Fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aprender a sonhar, a acolher, a aprender e a conquistar. Apogeu, lugar de gente que acredita na conquista de sonhos. Da educação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com Chico Knorr, ele que é coordenador geral do Caminho da Mata Atlântica, e a gente vai entender um pouquinho do que é o caminho e como é que ele está sendo percorrido por várias pessoas. Chico, prazer, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de comunicação. Prazer, Carla. É muito bom estar aqui novamente. Eu estive aqui há 6 anos atrás, em 2018, e o caminho já estava muito incipiente na região. Atualmente, a gente pode dizer aos caminhantes, montanhistas, e quem quiser percorrer desde Petrópolis até Campo do Goytacazes, o caminho está 100% sinalizado, e se entrar no nosso site, você consegue encontrar todas as pousadas, guias e transfer que são parceiros do caminho para te ajudar nessa jornada. O caminho é uma grande iniciativa de regeneração da Mata Atlântica, utilizando o turismo e a cadeia produtiva da agrofloresta e da instalação florestal como fonte de como ferramentas para isso.
A gente entende que é necessário a gente envolver a população para que isso seja feito. Então, você criando uma grande trilha com diversos atrativos turísticos, a população vai percorrer essa trilha e ela vai cada vez mais se encantar com o lugar, se identificar e se sentir pertencente. Ao mesmo tempo, gerando renda através das cadeias produtivas do turismo, da agroecologia e da restauração florestal, você consegue mostrar que é possível gerar renda e preservar a Mata Atlântica. O trabalho está sendo feito dessa maneira pelos 4.300 quilômetros da trilha, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, com pontos mais implementados e menos implementados. Então, essa é a grande iniciativa do Caminho Mata Atlântica, um grande corredor florestal do Parque Estadual dos Enganos, no norte fluminense, ao Parque Nacional da Parada da Serra, no norte gaúcho. E ao longo disso tudo, a gente visa cada vez mais mover a sociedade, fortalecer as cadeias produtivas e regenerar a Mata Atlântica por onde passamos. Há quanto tempo que vocês vêm transformando esses caminhos num caminho organizado para isso, para gerar fonte de emprego e renda, turismo e principalmente, né? A gente já sabe que ninguém aprende apenas através do que a gente fala, né? Mas os conceitos eles são muito melhor estabelecidos quando eles são vividos. Então, se você quer preservar o meio ambiente, leve crianças até o meio ambiente para ele descobrir, né, há uma mata para descobrir o quanto é maravilhoso. E eu queria entender um pouquinho de há quanto tempo que vocês estão trabalhando e como é que é esse trabalho no passo a passo para transformar a mata num lugar para todos. Então, o caminho teve sua idealização, né, em 2012. E em 2014, nós começamos a fazer várias reuniões de articulação por vários territórios. Paraná, Santa Catarina, todos os estados por onde passávamos, tivemos reuniões de articulação. Após essas reuniões de articulações como um todo, em 2016, começamos a sinalização do caminho em ponto onde os voluntários se engajaram mais. E a partir do engajamento desses voluntários iniciais, se engajaram na região do Paraná, de Florianópolis, na região de Lumiar, Friburgo, a gente começou um processo muito gradual, porque a gente entende que isso é uma iniciativa de longuíssimo prazo. E a gente quer que ela seja sólida. Então, antes de sinalizar em si, demora um ano e meio, articulando o território, conversando com atores chaves, conversando com os proprietários, conversando com o pessoal local, fazendo reuniões, tudo isso. Aí definimos de maneira participativa o traçado, de acordo com as diretrizes que estão no nosso site. E depois que a gente definiu o traçado de maneira participativa, mapeou a cadeia produtiva do turismo na região, mapeou todos os pontos que a gente precisa de reflorestamento, aí a gente começa a sinalização em si e a buscar parcerias para o reflorestamento, para o monitoramento de fauna nessas regiões. Com base nisso, nesses últimos 6 anos, né, desde a última entrevista que eu tive contigo, em 2018, quando eu falei que o caminho estava muito incipiente na região ainda, nós já conseguimos sinalizar desde Petrópolis até Campo do Goitacazes. E agora, nesse ano, nós já temos marcado para 30 de abril uma oficina para planejar o traçado do bairro do Bonfim até o Vale das Videiras, bairro do Vale das Videiras, ambos em Petrópolis, e dessa maneira irmos continuando até Paracambia. Temos outra reunião marcada, dia 2 de maio em Miguel Pereira, depois vamos ter em junho em Paulo de Fronten, e já temos um plano de, em agosto, nós fazemos uma caminhada inaugural, ligando o Vale das Videiras até Paracambia, e quiçá se conseguirmos do Bonfim até Paracambia. Nossa, e desde 2012 que você falou, né, que começou o projeto, até 2016, quando as coisas começaram a andar, a mão na massa, na verdade, quantos caminhantes? Que público é esse? Quem são as pessoas que procuram os caminhos da Mata Atlântica? Então, até hoje nós já tivemos diversos públicos assim, de ecoturistas, montanhistas que fizeram trechos do caminho, trechos de 3, 4, 5, 6 dias. Tivemos pessoas que concluíram o que a gente chama de núcleo extremo norte, que o caminho é dividido em 15 núcleos de planejamento e articulação local. A gente vai planejando para esses núcleos, né? Então, o núcleo extremo norte foi o primeiro a ser sinalizado, o primeiro a ser completado. Ele vai de Lumiar, vai de um pouquinho de Lumiar, em Teodoro, lá em Friburgo, vai de Friburgo até Campo do Goitacazes. São 18 dias de caminhada, nós já tivemos alguns grupos que fizeram esses 18 dias de caminhada.
Agora estamos concluindo o trecho que a gente chama Serra de Guanabara, que vai de Friburgo até Paquetá. Também já tivemos pessoas que fizeram esse trecho, de Friburgo até Petrópolis, de Petrópolis até Magé, com 4, 5 dias de caminhada. Em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, trechos também pessoais. E agora nós temos aí, pela primeira vez, uma pessoa tentando completar o caminho completo de ponta a ponta, que é uma argentina chamada Julieta Santamaria. Ela estaria aqui hoje no meu lugar, Isso mas aí. ela está no meio da trilha, então não consigo chegar a tempo para a reunião, para gravação, infelizmente, que a ideia era vocês conseguirem conversar como é que a Julieta está vendo esse caminho. Mas, assim, ela está muito feliz. Eu tive com ela ontem, porque eu moro aqui em Vassouras. Ela passou ontem aqui pela minha terra, né? Passou por Paulo de Fontaine. Porque o caminho tem essa variante da biodiversidade que a gente chama, que em vez de você descer por Magé, pela trilha Transcarioca, no Rio de Janeiro, que é a primeira grande trilha implementada no Brasil, né? Uma trilha que eu tenho muita alegria de ser um dos primeiros voluntários. E foi uma trilha... O caminho hoje passa por ela, mas a Transcarioca é uma trilha única e muito bonita, vale a pena conhecer. A Julieta resolveu passar por cima, que é essa ligação que a gente fez, porque, como eu falei, o caminho pretende ser um grande corredor florestal. E esse corredor entre o Cunhambé, Parque Estadual do Cunhambé e a Reserva Biológica do Jinguá, é um dos maiores gaps de Mata Atlântica. Então, a gente fazendo essa variante de biodiversidade do caminho, a gente pretende que a gente consiga fazer esse grande corredor florestal ser funcional entre o Tinguá e o Cunhambé. E ela optou por esse caminho, essa variante. Então, temos diversos montanhistas, diversas pessoas que fazem só um trecho do caminho. Se você entrar no nosso site, caminhodamatatlântica.org.br, vê que tem roteiros associados ao caminho, ou seja, você pode fazer um dia de caminhada no caminho, parar, escolher um passeio de barco, escolher um passeio de caiaque, escolher uma visita à aldeia indígena, escolher uma visita a um quilombo, escolher um circuito de agroecoturismo pela região de Lumiar, pela região... Inclusive, no Bonfim, nós vamos ter 3 oficinas agora em junho para fortalecer um circuito de agroecoturismo vinculado ao caminho na região do Bonfim, pegando todos os produtores rurais que existem na região. Você acabou de fazer a travessia faz parte do caminho. Ou então você acabou de vir de Vale das Videiras e veio caminhando até o Bonfim, que é um dia de bicicleta ou 2 dias a pé, para e vai conhecer esse roteiro associado ao caminho. Então, são esses os visitantes que nós temos, são esses que temos até agora. E pela primeira vez temos a Julieta Santamaria completando de ponta a ponta. E hoje, no momento que eu estou dando essa entrevista, que é o momento que ela falaria com vocês, mas ainda está no meio da trilha, pelo visto, não chegou a tempo, ela completa 10% do caminho. 437 quilômetros ela completa hoje dos 4.300 quilômetros do caminho. Então, hoje ela completou 10% do caminho, falta só 90%. E foi um mês e 3 dias de caminhada para chegar até aqui. Falta ainda 9 meses pela frente. E aí, eu, Carla, por exemplo, não tenho habilidade de caminhada, nunca fiz uma trilha organizada. Posso fazer trechos que eu posso encontrar, por exemplo, não só eu, mas quem está assistindo a gente, trechos no site do Caminhos da Mata Atlântica, para entrar na mata, conhecer um pouquinho, sair do cotidiano, respirar um ar diferente, um ar puro. É possível para todas as pessoas, não só para profissionais? Porque Não sei. 400 e tantos quilômetros eu tenho certeza que eu não sou capaz. Mas talvez 4 quilômetros eu seja. Com certeza. Eu acho que hoje em dia, do jeito que eu estou, eu também não consigo tenho que me preparar para fazer os 400 e tanto, que são os 4.000. Apesar de eu caminhar bem, eu estou, desde que eu virei coordenador, eu ando mais de carro do que a pé pelo caminho, né? Tentando articular as pontas. Mas sim, é possível. Você pode entrar no nosso site, caminhodamatatlântica.org.br/explore o caminho. Tem um mapa interativo em que você vê todos os trechos com detalhes. Quem é o guia que faz nos lugares que a gente já tem isso estruturado, né? Mas se você pegar de Petrópolis a Campos, temos isso. Em Paraty, temos isso. Em São Paulo, vários trechos. Em Paraná, vários trechos. Santa Catarina também. E você consegue ver qual é o trecho que você quer fazer. Quero fazer um trecho de 3 quilômetros, quero pegar só uma cachoeira. Não, eu quero passar pelo caminho 4, 5 quilômetros em 2, 3 horas, depois eu quero passar 3 dias descansando num roteiro associado ao caminho. Quais são os roteiros associados ao Caminho da Atlântica? Temos diversos. É só você, no site a gente tem desde o pessoal que... Aí também outro para que não é qualquer um. 6 dias de caiaque, temos. Ou então, visitar diversas propriedades rurais degustando queijos e produtos orgânicos. Temos. Isso é bom. Então,
Como eu falei, para diversos públicos. Você faz um dia de caminhada e passa 2 dias degustando comidas. Está Não em rotinas associadas ao caminho, fortalecendo a cadeia produtiva da agroecologia dos locais por onde passamos, me que é o nosso explica, objetivo. ou explica para o nosso telespectador o que que você quer dizer com agroecologia, produção de agroecologia. Então, são produtores rurais em que eles fazem a produção de alimentos, preservando a Mata Atlântica. Então, por exemplo, você está produzindo uma agrofloresta, uma horta agroecológica. Você vai produzir o alimento que o homem consome, seja os alimentos europeus, que a gente está acostumado a consumir, alface, rúcula, rabanete, que são matinhos europeus, ou sejam os matos nativos da Mata Atlântica, a fruta nativa da Mata Atlântica, porque todas as frutas que a gente consome também não são da Mata Atlântica, mas você pode consumir em consórcio, você fazer uma produção, uma produção que seja rentável para a sua propriedade, ao mesmo tempo que você está plantando junto à Mata Atlântica. Então você faz diversos extratos de mata, e esses diversos extratos de mata vão estar juntos a uma produção. Por exemplo, a mandioca precisa de sol, você bota a mandioca e você já bota embaixo a palmeira jussara. A jussara vai crescer na sombra junto da bananeira, junto de tudo isso. Enquanto você está colhendo a mandioca e colhendo a banana, que são círculos mais curtos, a jussara está se fortalecendo. Daqui a 4, 5, 6 anos, você vai poder colher a jussara. Não o palmito, mas sim a fruta da jussara mesmo. E você vai produzir a polpa do jussara, que é uma polpa mais doce, mais gostosa e mais nutritiva que o açaí amazônico que a gente consome. E é da Mata Atlântica. Então, por exemplo, a gente teve agora em Santa Maria Madalena, município do Norte Fluminense, a gente teve uma oficina de plantio de 100 mudas de jussara, em que de manhã houve uma palestra sobre a comercialização da polpa do jussara. E a gente está também no Bonfim, vamos plantar palmito de jussara, vamos pensar como é que a gente articula essa cadeia do jussara. Aí temos outras frutas que você não conhece, temos cambucá, temos araçá, uma infinidade de frutas da Mata Atlântica que podem ser produzidas de maneira comercial. Uhum. E você, no início dessa produção, que ela vai demorar um tempo para produzir, você vai plantar milho, vai plantar mandioca, ou então até muitas que a gente chama de punks, plantas alimentícias não convencionais, Adoro. que são plantas da Mata Atlântica, enquanto que a gente consome é tudo europeu. Eu estou falando aqui, alecrim, manjericão, rúcula, tudo isso é mediterrâneo. Você tem diversas plantas da Mata Atlântica que podem ser consumidas aqui, olha, pronobis, taioba, tapeoraba. Gente, taioba é um escândalo para quem não conhece. E é uma coisa. Maravilhoso. A minha família é do interior de Minas, e taioba é uma coisa que está ali na beirada do rio, né? E é maravilhoso, assim, sem contar que faz super bem para o organismo, tem um efeito, em quantidades grandes, tem um efeito laxativo. Então, para quem tem problema de intestino, comer taioba periódico é um remédio natural. Eu não sabia que era da Mata Atlântica, agora eu tô até me sentindo melhor. Então, Coisinha que vovó sempre fez pra gente. tá aí, nativa. Aqui, eu moro em área rural, aqui no município de Vassouras. Tem que taioba aqui é da Compal, literalmente. E é maravilhoso, é daqui da nossa terra. Ora pronobis, é daqui da nossa terra. E várias outras que a gente acha que é mato, que a gente não conhece. Então, se a gente conseguir fortalecer a nossa biodiversidade, por que isso? Quando a gente, os animais da Mata Atlântica, os insetos, os mamíferos, eles se coevoluíram com essas plantas. Então, eles têm mais facilidade de polinização, de alimentação com essas plantas do que com plantas europeias, que também eles comem, obviamente, que eles não são bobos. Uhum. Mas eles têm uma maior facilidade. E com isso a gente consegue fortalecer toda a cadeia, porque a gente, quando pensa em animais, pensa só nos animais grandes, pensa só onça, tatu, etc. Mas se a gente pensar nos pequenos insetos, ali é a base. E a agroecologia fortalece muito isso ao não utilizar nenhum veneno, nenhum químico. Ela trabalha realmente com a força da natureza, com a biodiversidade ajudando a natureza. Então, quando a gente consegue fortalecer uma cadeia agroecológica, a gente está, fortalecendo a Mata Atlântica. 2, fortalecendo a saúde da sociedade, porque a gente vai consumir alimentos mais, tanto da região, quanto alimentos com menos veneno. 3, a gente está fortalecendo a economia local, então a economia gira no local. E isso consegue fortalecer diversas questões, tanto pagamento de divisas, que fortalece hospitais municipais, pós-saúde, quanto a própria pessoa com uma maior renda, ela consegue ter hábitos de vida mais saudáveis. Então, você fortalecendo a cadeia produtiva de base local, você consegue ter um alcance maior. Por isso que a gente fala, o caminho é uma iniciativa
que ela visa realmente atender a diversas frentes em uma grande trilha. Essa grande trilha é uma iniciativa de regeneração da Mata Atlântica, uma iniciativa de fortalecimento dos laços entre a sociedade humana e a Mata Atlântica. Que delícia, Chico. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, porque televisão é tempo. Quero voltar a falar com você para entender mais sobre os negócios. Logo que a trilha do Bonfim estiver estabelecida, acho que é legal a gente até tentar caminhar um pouquinho. Um pouquinho talvez eu consiga, para mostrar para o telespectador de Petrópolis que a gente tem aqui um caminho ativo da Mata Atlântica que está fazendo uma transformação em tantas esferas, né? Seja no turismo, nos negócios, na preservação ambiental, que é tão importante, afinal de contas, nosso planeta está fervendo e a culpa é nossa. Então tá na hora, já passou da hora de todos nós, de alguma forma, estarmos envolvidos nisso. Queria que você frisasse mais uma vez o site para quem ouviu o nosso bate-papo, para quem viu o nosso bate-papo, entrar, acessar e conhecer mais um pouco sobre o Caminho da Mata Atlântica. caminhodamatatlântica.org.br e no Instagram, @Caminho da Mata Atlântica. Maravilha, Chico, obrigada de verdade. Fiquei encantada com as novidades. Lembrei dos meus avós e da taioba, mas que delícia, foi ótimo conversar com você. Obrigada. Obrigado a você, Carla. Vamos seguindo, eu te aviso dos próximos passos. Isso aí. Obrigada a você de casa. Obrigada nada. Você de casa fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Fica aí. Ainda dependendo de carona? Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras,
hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Imagina treinar em 4 academias com apenas uma matrícula e com um preço incrível. Tudo isso você só consegue aqui na Corper, a maior rede de academias de Petrópolis. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Linda Feitosa, ela que é micropigmentadora e filósofa, e hoje a gente vai falar sobre fios ou sombra. Linda, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada, Carla. É um lisonjeio estar sempre aqui podendo falar sobre esses procedimentos, que é uma dúvida imensa das pessoas. Vamos começar pelo básico, né? Queria que você me dissesse qual é a diferença entre a técnica de fios e a técnica de sombra para preenchimento das sobrancelhas. Em termos da técnica em si, os fios eles proporcionaria mais naturalidade. Então, mas o que é importante é que você tenha uma sobrancelha que contemple também essa técnica. Então, isso quer dizer o quê? Que você teria que ter uma sobrancelha já com fios, só que mais ralinha, com menos fios, e você faz alguns para preencher. Esse seria o ideal para as sobrancelhas de fio. Já na questão do sombreamento, né, que a gente pode chamar de shadow, shading, tem uns nomes que são aí colocados. Essa técnica seria mais para quem, primeiro, já tem uma sobrancelha com muitas falhas, então às vezes a pessoa tem aquele início de sobrancelha com bastante pelos, porém a cauda da sobrancelha é muito falhada. Então esse seria o ideal, ou também para pessoas que já utilizam e gostam de uma sobrancelha mais definida. Também a gente pode mesclar as duas técnicas, mas assim, de forma mais básica, é isso aí. Maravilha. Quais são os principais fatores que as pessoas devem considerar ao escolher entre essas duas técnicas que a gente está falando, ou seja, fios e sombra? Então, aí seria a questão delas mesmas, né, com as suas próprias sobrancelhas. Como as pessoas, a maioria pede uma sobrancelha natural, que é aquela sobrancelha com aspecto mais parecida com a sua, para não ficar marcada. As pessoas pedem muito a fio, até porque na hora de fazermos e disponibilizar nas mídias, é um procedimento muito bonito. Só que, como eu te falei anteriormente, se a sobrancelha não compõe, se você tem uma sobrancelha que ela é muito falhada, que ela tem uma diferença muito grande, os fios não vão fazer essa definição no seu design, porque eles são fios que se a gente coloca muito juntinho, até porque hoje tem a nanobleque, né, a nanomicropigmentação, que também é com fios, a diferença é que hoje as lâminas são megas fininhas, então a nano ela se assemelha demais, até muito mais fina do que os próprios fios da sobrancelha. Né? Então a nanomicropigmentação é uma pegada, mas que assim, quem já utilizava essa técnica, que é a técnica de fios, só mudou um pouco no equipamento.
E às vezes também muito sutil na técnica, mas é sempre fio e sombra, né? São as duas bases. Daí a gente tem outras definições. Então a pessoa precisa ter uma sobrancelha para poder ser adequada àquela técnica à sobrancelha. Então, às vezes não adianta quem tem uma sobrancelha muito expressiva, muito marcada, ou já usa um lápis muito forte, querer fazer uma técnica de fios. Se os fios da própria sobrancelha for um fio grosso, for um fio muito escuro, a gente não consegue atingir com a técnica de fios. Então, aí teria que ser ajustado, fazer até uns fios mais, fazer um sombreamento para poder proporcionar visualmente profundidade, para que a micropigmentação se ajuste ao que a pessoa já tem naturalmente nas suas próprias sobrancelhas. Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Quando a gente pensa nessas técnicas, quais são as principais delas, as vantagens e as desvantagens? No caso, para quem, em termos de profissional, a técnica de fios, ela é muito mais rápida de ser executada, mais simples também, quando você já domina a técnica. A micropigmentação feita com o dermógrafo, né, que é o equipamento que a gente utiliza para poder fazer o sombreamento, ela é um pouco mais demorada, você precisa dessa máquina, você leva mais tempo para executar. Então, em termos de facilidade, o fio a fio é bem mais simples e mais fácil. Só que a gente precisa lembrar que é muito importante, querendo ou não, a técnica de fios ela é mais invasiva, porque você faz um corte linear com aquela lâmina. Já quando você usa o dermógrafo ele vai pontuar dentro da pele pigmentos em forma de pontos. A gente pode fazer nos estilos de colocando, mas ele não faz um corte linear, ele vai colocando pigmento ali. Então, em termos de pele, o fio a fio é mais invasivo. E o dermógrafo não. Então, isso também é uma característica, dependendo da pele que a cliente tem, dos problemas que ela apresenta, também a técnica pode ser escolhida por esse viés. Perfeito. Quais são os cuidados no pós-procedimento para manter o resultado das sobrancelhas em cada uma dessas técnicas que a gente está falando? Até porque, na verdade, você agora falou que tem uma diferença física real, né? Um que faz um corte, o outro que faz um ponto a ponto. Como é que é isso no pós-procedimento? Então, em ambos os casos, o cuidado é sempre assim, como qualquer questão de lesão na pele, porque uma lesão na pele, mesmo que seja superficial, mesmo que a gente tente trabalhar corretamente, seria na derme papilar, você não deve deixar muito superficial, porque senão sai, se você aprofunda, você tatua. Então, mesmo que seja nesse contexto, em ambos os casos, os cuidados são os mesmos, que é você não se expor ao sol diretamente. Tipo, ir a uma praia, pegar sol e ficar com sol no rosto. Porque se você tem alguma lesão na pele e o sol incide sobre essa lesão, ele vai fomentar, ele vai ali favorecer um processo inflamatório. Então, não. Piscina. Então, assim, na primeira semana não dá, porque assim, a água da piscina ela tem todos os componentes que estão ali e você pode bater na tua sobrancelha, abrir aquele, né, porque de certa forma, na medida que a gente finaliza o procedimento, ele vai acontecendo um processo cicatrizatório normal da pele. Só que na hora que você está ali tomando banho, você está na piscina, você pode bater em cima da sobrancelha e você pode abrir novamente, porque é uma área que está ferida. E pode ser contaminada pela questão da água da piscina. Então também não é interessante. Agora, outras questões que as pessoas, por exemplo, tem gente que não acha legal a pessoa, por exemplo, fazer uma academia, fazer um esforço. Nesse viés, dependendo da pessoa, eu acho muito tranquilo. Não precisaria disso, acho que não vai causar nada demais, mas tem alguns profissionais que preferem que a pessoa também não frequente, né? Eu acredito que muito mais pela questão da transpiração, de você pegar uma toalha, passar no rosto e se contaminar do que próprio exercício físico. Porque essa lesão ela é muito sutil de qualquer forma. O maior problema da micropigmentação é o processo de infecção. É você passar a mão, é você passar uma toalha, você acabar de fazer o procedimento e alguém te olhar e a gente automaticamente já vai passar a mão nas sobrancelhas. Então, esse cuidado tem que ter com a infecção. Perfeito. Quando a gente pensa em durabilidade, as técnicas de fio e sombra, elas se comparam? Tem diferença? Qual é mais durável?
Nesse sentido, elas se equivalem. A média, o que faz a diferença de tempo não é exatamente a técnica, mas sim a pele. Existem alguns tipos de pele que elas expelem muito mais rápido o pigmento. Então, quando você trabalha com ambas as técnicas na camada certa, fazendo o procedimento certo, é a pele que determina. Alguns tipos de pele você vê que tem uma renovação celular muito maior, então, menos de um ano, você acaba tendo que fazer esse procedimento. Outras peles, por exemplo, as peles que são muito secas, elas geralmente têm uma renovação celular muito menor. Tem gente que fica aí até com 1 ano e meio com a micro nas sobrancelhas, mas em ambos os casos, tanto faz uma técnica ou outra, a durabilidade está muito mais relacionada à pele. Para quem tem rotina de maquiagem mais simples, qual a técnica que você mais recomenda? Então, para quem, aí, nesse caso, não seria nem exatamente como a pessoa utiliza a maquiagem, mas como a sobrancelha dela é. Porque às vezes você gosta de uma maquiagem muito tranquila, muito simples, mas você tem uma sobrancelha com fios grossos, com fios escuros. Então, quem manda, na realidade, é o que você tem como sobrancelha. Deixa os teus fios, a cor da tua sobrancelha e o problema que ela apresenta. Se ela for uma sobrancelha que tem falhas, que ela tem fios grossos e fios escuros, não dá para fazer um fiozinho fininho ali no final e parecer que ficou legal, porque o fio não vai alcançar a dimensão que a tua sobrancelha tem. Você vai ter sempre a mesma impressão que está falhada, que não definiu o design. Então, a técnica se baseia no fio, na própria sobrancelha. Perfeito. Para terminar, quais são as expectativas mais realistas que as pessoas devem ter em relação ao resultado de cada técnica? Nesse viés, a escolha do profissional é importante, porque assim, a gente está trabalhando com questões muito sutis. Um pouco menos de profissionalismo, um pouco de descuido, você pode marcar uma pele, você pode aprofundar demais, você pode errar na técnica. Uma vez que você erra na técnica, você pode não entregar um resultado. Mas a questão é sempre a conversa. Você tem que perceber o que o cliente usa, o que ele deseja, e você tem que apresentar para ele quais são as possibilidades. Ser realista dentro do que pode oferecer, para que o cliente fique consciente. Então, tem que ser sempre um diálogo para poder entender qual é a necessidade e o que pode ser feito com essa necessidade que ele tem. Linda, para quem quiser obter mais informações, conhecer de perto o teu trabalho, fazer uma avaliação para ter essa moldura do rosto de uma forma mais plena, como é que faz para entrar em contato com você? Então, eu fico aqui no centro da cidade, de Petrópolis, indo ali para a Praça da Liberdade, na rua Doutor Nelson Saerp, como já falei, a futura rua Linda Feitosa, que eu acho que fica interessante. Mas aqui no centro, nós temos as nossas mídias, as pessoas podem já de antemão ligar, conversar com a secretária, com a Thay, tirar todas as suas dúvidas, e quem precisa passa lá para a gente poder analisar, a gente marca um horário para poder sentar, conversar e até fazer um projeto para a cliente ficar ciente das possibilidades que a gente pode oferecer para ela dentro do que ela apresenta ali. Maravilha. Linda, obrigada de verdade. É sempre uma alegria falar com você. Obrigada, Carla. Recíproca é verdadeira. Um beijo. Beijo grande. Até breve para eu retocar a minha sobrancelha para ver se o design está direitinho. Aqui de óculos ainda tem a vantagem de esconder um pelinho ou outro quando eu não tenho tempo para te encontrar. Mas daqui a pouco a gente se vê pessoalmente. Obrigada e um beijo grande. Tá bem, querida. Te aguardo. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo.
produto personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Às vésperas das férias e festividades, surge uma sombra triste em nosso país. Dispara o alarme do índice de abandono de nossos fiéis amigos. Segundo a Abimpet, cerca de 4 milhões de animais são abandonados no Brasil nessa época do ano. Nas festas, enquanto celebramos, eles sofrem em silêncio. Em Petrópolis, lançamos a campanha Abandono é crime. Vamos juntos combater essa triste estatística. Proteja quem só pensaria em te proteger. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Dulce Rocha, ela que é terapeuta holística e vai falar um pouquinho sobre a importância da continuidade no tratamento. Não dá para começar e largar no meio do caminho. Dulce, seja muito bem-vinda, é sempre um imenso prazer conversar com você. Bom dia, então vamos lá falar mais um pouquinho sobre terapia holística. Queria que você me explicasse também para quem está assistindo a gente o que são as terapias holísticas e como é que elas se diferenciam das abordagens tradicionais do tratamento médico e psicológico. Hoje em dia, a medicina tradicional também está avançando bastante, felizmente. Então, há
tratamentos tradicionais que têm esse olhar mais completo sobre o indivíduo. A terapia holística, holo, significa todo. Então, quer dizer que ela vai olhar o indivíduo como um todo. Não vai olhar só aquela partezinha que está doendo. Ela vai olhar o ser total e procurar a origem, no caso das terapias que eu trabalho, procurar a origem daquele mal, daquele sintoma, daquela situação, para poder ir na raiz, ir na causa, e não ficar só podando ali os sintomas. Então, a gente está trabalhando a fundo. E trabalhar a fundo provavelmente não deve poder largar no meio do caminho. E aí, por isso é que eu te pergunto, por que que a continuidade no tratamento é tão importante em terapias holísticas? Então, como qualquer tratamento, vamos supor que o médico te passe um remédio, aí você toma 2 comprimidos e larga lá os outros 28. Então, as pessoas, às vezes, elas também têm um imediatismo, elas se sentem um pouquinho melhor com a medicina tradicional e abandonam, não fazem o tratamento completo. A tendência é aquilo voltar. E na terapia holística é assim, às vezes a pessoa se sente um pouquinho melhor ou ela sente que ela está indo para um campo, às vezes inconscientemente, que ela vai mudar realmente. E ela está acostumada naquela zona de conforto, às vezes é uma zona até de dor, né, que a gente até comentou sobre isso. A pessoa está acostumada com aquela identidade, com aquele problema, viver naquela família daquela maneira, naquele trabalho, com aquelas dores. Ela está habituada, aquilo para ela é ela, só que não, a vida pode ser bem melhor. E às vezes ela se depara ou com uma melhora ou com esse bloqueio de não continuar. E aí ela interrompe, quer dizer, ela está perdendo a oportunidade de avançar, de se autoconhecer, de melhorar muito mais. Quais são os benefícios de se manter uma prática regular de terapia holística? Muito bem. Eu tenho clientes, por exemplo, que estão comigo há 3 anos, outros até mais, e que ou uma vez por mês, ou quando surge alguma situação, outros de quinzenalmente gostam de manter, porque há muitas coisas a fazer, porque você pode limpar a origem de traumas que você tem, muito antigos, mas o teu dia a dia também traz estresse, e esse dia a dia ele vai estar sempre ativando coisas internas em você. É problema no trabalho, é problema nos relacionamentos, então você podendo ter uma prática, é como se fosse uma limpeza, né? Quando você toma banho, arruma sua casa sempre, você também está se limpando e se organizando internamente. Como é que a falta de continuidade no tratamento pode afetar os resultados da terapia holística? É total, porque o processo anterior pode voltar, porque não foi ainda erradicado, e a pessoa entra num desânimo, numa descrença, assim como em qualquer outra situação. Quando é terapia tradicional, a tendência da pessoa é se doer muito, se for uma coisa assim de uma doença, né? Ela volta ao médico e tal. Mas às vezes na terapia holística ela abandona, porque ela não tem aquela força de continuar, não está vendo resultado, lógico, porque não tem resultado se ela não está fazendo direito, e só tem a perder, né? Quais são algumas das práticas ou técnicas que podem ajudar as pessoas a manterem a continuidade num tratamento holístico, ou num tratamento que seja de médio prazo e que gera transformações? Então, a pessoa ela tem que querer, Carla. Ela tem que querer. E se ela se oportunizar, ela, com esse autoconhecimento, ela vendo onde estão as questões dela, e ela sendo adulta para querer tratar as questões e não querer ficar se escondendo atrás das questões, porque muitas vezes a pessoa tem benefícios com as suas questões, né? Vamos supor, se eu tenho uma doença, e aí a minha família me visita, ou a minha mãe me dá atenção, ou o meu filho me dá atenção, coisas do gênero, né? Ou o meu marido isso. Você tem uma aceitação social, que quando você tem um problema, você fica num lugar meio que de vítima. E há pessoas que estão nesse lugar, entende? Então, para ela manter, ela tem que se colocar como adulto, parar de querer que os outros cuidem dela, ou ela ficar naquele lugar ali meio que, nossa, ela tem isso, mas olha quanto que ela faz ainda apesar disso. Então ela se coloca ali numa posição que às vezes fica meio confortável,
para ela, sabe? Essa é a minha identidade, né? Eu tenho vários problemas, mas eu tô aqui lutando. Ela se coloca nesse lugar meio que de guerreira ou de vítima, né? Tem os polos. E ela sair desse lugar e ela ser sincera com ela mesma, olhar para ela e falar: eu vou me conhecer mais a fundo, eu ver onde estão minhas questões e eu vou querer evoluir. O ideal é o desenvolvimento, é o progresso diário, semanal, ou mensal, ou anual. Esse desenvolvimento é não parar. Não é, vou chegar lá e nunca mais vou ter nada. Não é isso. Sempre vai ter alguma coisa, né? A gente é humano, a gente está aqui lidando com emoções, mas é a pessoa se posicionar diante de si mesmo com essa sinceridade. Eu vou olhar para mim e eu quero ser um ser humano melhor para mim mesma. Pessoas que têm dificuldade de comprometimento com a continuidade do seu tratamento emocional, tem alguma técnica que é mais direcionada, alguma prática que seja mais indicada, ou tem a ver com a conscientização da pessoa? Tem a ver com a consciência da pessoa, mas se ela já, de cara, ela já expuser isso, ela se permitir diante do terapeuta a dar uma chance de poder continuar, já tem que entrar com alguma técnica para isso, ou com uma barra de axis, ou com um aprofundamento que seja hipnótico, para ver por que que ela procrastina, por que que ela não vai adiante, já entrar olhando essa questão, para ela ter força para continuar. Você falou de barra de axis. O que é barra de axis, para quem nunca ouviu falar? Barra de axis é um método que toca 32 pontos na cabeça, onde esses pontos eles fazem a ressonância, a ligação com os aspectos da nossa vida, com as crenças que a gente tem, de coisas que a gente foi ouvindo e foi vivenciando e foi acreditando, desde que a gente vai se entendendo, e a gente tem crenças que nos limitam. Então, a barra de axis, ela vai como se fosse limpar o seu HD e aliviar essas informações para que você possa pensar de maneira diferente. Então, ela traz muita leveza, muita clareza, ela tira peso. É uma transformação, assim, muito poderosa. Mas, muitas vezes, em uma sessão só, a pessoa sente aquilo, nossa, está tudo claro agora, estou me sentindo tão... Mas é ideal que ela continue a fazer. É como qualquer processo de tratamento. Você faz uma vez, né? Nossa, foi legal. Mas aí você continua e vai ficando cada vez melhor, né? Quando a gente fala em algumas das terapias holísticas, como a barra de axis, a respiração consciente, a gente fala de terapias breves, mas nem tão breve assim. É disso que a gente está falando hoje um pouco, né? Sim, porque o breve, vamos supor, uma constelação familiar, a pessoa às vezes faz um encontro, né? Faz uma sessão e ela vê aquela questão do seu sistema e aquilo realmente é solucionado. Então, pode acontecer assim. Então, às vezes a pessoa tem um padrão e aí tem uma situação ou de pai ou de mãe. Então, quando coloca, né, de pertencimento, de hierarquia, de equilíbrio, ela coloca aquilo no lugar, aquilo vai fluindo. Só que ela pode ter aquele resultado ali muito palpável, muito visível numa sessão só, mas ela também depois pode ir melhorando, sempre tem como melhorar. Então, ela é breve, pode ser uma sessão só, pode ser 3 sessões, dependendo do que a pessoa tenha. Eu tô com pânico, não consigo falar em público, ou tenho tal comportamento. Às vezes, 3, 5, 10 sessões, mas às vezes a pessoa, ela vê que nossa, sou um ser humano cheio de questões, eu posso ir sempre aprofundando isso e me conhecendo melhor e resolvendo melhor as coisas. Então, esse breve, ele é relativo nesse sentido. Pode ser uma sessão só? Pode, depende. Eu recebo muitas pessoas que fazem uma sessão e falam, nossa, transformou a minha vida. Porque vai naquele ponto, daquela dor que ela tinha, daquele trauma muito específico. Mas nós temos muitos traumas. Então, quanto mais você fizer, melhor. Maravilha. Dulce, das terapias breves, nem tão breves assim, queria que você falasse quais são as que atualmente você mais atua. Então, quando a gente fala dessas terapias, elas podem ser utilizadas tanto para problema de saúde, né? A gente até comentou de uma outra entrevista, menos os cardíacos, porque a pessoa pode ter aquela emoção que gerou aquilo e ter até um problema cardíaco na hora da sessão, então menos os cardíacos.
Elas tratam saúde, problema de pele, depressão, pânico, elas tratam comportamento, padrão. Eu tenho o dedo podre, eu não paro em emprego nenhum, eu não acredito em mim, eu não passo em concurso, eu me dou mal com a minha mãe, eu tenho uma birra com meu irmão. Ela trata problemas familiares, elas tratam problemas de todas as ordens, de autoestima, né, de valorização, de rejeição, de abandono. Então, elas são muito abrangentes. Maravilha. A gente está chegando no final do nosso bate-papo de hoje. Queria te agradecer por compartilhar com a gente a importância das pessoas cada vez mais se comprometerem, não só com os compromissos da agenda, com as atividades de trabalho, com a casa, com a vida, mas também consigo mesmas, porque não adianta, o breve não é tão breve assim. E queria que você deixasse os contatos para como é que as pessoas podem falar com você. Isso. Na pergunta anterior, você perguntou quais que eu tenho mais utilizado: constelação familiar e hipnose. E a pessoa entender que ela é o ser mais importante da vida dela, porque se ela prioriza os outros e prioriza estar trabalhando em prol de um todo, ela tem que estar bem. E ela estando bem, ela vai fazer tudo cada vez melhor. E aí o meu contato nas redes sociais, Dulce Rocha Terapeuta, Instagram, o Facebook, e o telefone 24 999-88-9900. Para atendimentos online, igual esse nosso bate-papo, ou para atendimentos presenciais? Isso. Maravilha. Obrigada, Dulce. É sempre um prazer conversar com você. Em breve a gente volta falando de outro tema. Ok, obrigada. Até lá. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. Descubra a excelência em cuidados para mãos e pés com as mais inovadoras técnicas do mercado. Na Mel Azevedo Nail Studio, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única. Sinta a elegância e o cuidado que suas unhas merecem no seu refúgio de beleza no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Unhas perfeitas e profissionais especializados estão à sua espera. Seu estilo, nossa paixão. Acessórios transformam um look casual no que você desejar. A peça certa pode transmitir seriedade para o ambiente de trabalho, jovialidade para o happy hour e elegância para um evento mais clássico. Os acessórios Juju Melo Design são produzidos artesanalmente em couro legítimo, metais banhados e pedras naturais. Conheça e adquira pelo Instagram, @JujuMeloDesign. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades.
Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado o nosso bate-papo, que traga novidades pelas nossas mídias sociais, peça temas. Eu estou aqui à tua disposição para a gente fazer desse nosso encontro semanal um encontro de muita diversidade, variedade e tudo mais. A gente volta a se falar, a gente volta a se ver. Eu volto com você aqui na TV Petrópolis na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.